Oi, gente, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu e você, aqui no Tete a Tete. Eu quero falar um pouquinho sobre Marcos, né? O Evangelho de Marcos. Tem um título aqui meio esquisito, Marcos relata. Que como a gente não pode comentar o livro todo, né? Vamos a um trecho aqui do capítulo 1. Marcos 1, de 2 a 6. Que diz assim: certamente está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Está aí, né? O que ouvimos na parte de João. João faz parte da profecia do profeta Isaías, né? Do profeta messiânico. Está aí a sinopse do que João viria fazer, né? Seria aquele que ia endireitar o caminho, pregar o caminho, para que as pessoas se convertessem, se arrependessem e se rendessem e dessem sua vida a Jesus. Então o Império Romano perseguia os cristãos e havia assassinado Pedro e Paulo, dois grandes líderes da igreja. Marcos, que os ajudava, tinha a missão de fortalecer a fé dos crentes naquele momento tão difícil. Então ele escolheu apresentar Jesus e fez isso contando histórias curtas, simples e dinâmicas que mostram o Senhor em ação. Já nas primeiras histórias, Marcos revela aos seus leitores a pessoa muito especial que é Jesus, né? Marcos é uma pessoa muito importante no histórico bíblico, né? Nos evangelhos segundo Jesus Cristo. Então vejamos essa obra diante do reino em 3 pontos ou menos. Primeiro é que o Filho de Deus. Marcos não deixou dúvidas. Desde o início ele afirmou a natureza divina de Jesus. Então Marcos provavelmente era ainda adolescente quando conheceu Jesus e percebeu nele um líder diferente de qualquer outro. O rei escolhido para o reino de Deus. Mais tarde, Marcos escreveu a história de Deus com muita ação e emoção para que outros adolescentes e jovens pudessem conhecê-lo. Logo, fazerem parte do reino dele também. Aqui está o livro que Marcos escreveu para você. Conheça Jesus, o Rei dos Reis. Então, este é o princípio das boas novas, né? O princípio da divulgação do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, tudo que a gente quiser saber sobre Jesus, essas 4 biografias, chamadas os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que um é sinótico, né? João escreveu de outro ponto de vista que não o dos seus colegas.
Então, por isso que nós chamamos de evangelho sinótico, porque ele fala diferente. Ele não repete as mesmas coisas que os outros escreveram, porque a visão dos outros foram de um mesmo ponto de vista. O segundo ponto, diante do exposto aqui, alguém mais poderoso. João Batista, um grande mensageiro de Deus, reconheceu a superioridade de Jesus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu. Isaías diz: enviarei meu mensageiro adiante de vós, e ele preparará o seu caminho. Quer dizer, falará de Jesus. Ele nasceu, foi profetizado, nasceu justamente para isso, né? Cumprimento da profecia bíblica. Ele é uma voz que clama no deserto. Para quê? Para que preparem o caminho para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias, né? Para a vinda do Cristo. Renovem os obstáculos da estrada para Ele. Quer dizer, na medida que se vai pregando, você vai sendo transformado, você vai se arrependendo dos pecados, você vai reconhecendo que Jesus é o Senhor, é o Salvador, você vai vendo a morte e ressurreição dele em prol da nossa redenção, em prol de expiar os nossos pecados através do derramamento do seu sangue, através daquele sacrifício glorioso, né? Então, é isso. Então, João Batista, um grande mensageiro de Deus, teve essa proeminência de reconhecer a superioridade de Jesus, e o livro de Isaías vem falar disso, e ele começa também interagindo com essa profecia do Senhor Jesus. Então Jesus é para isso, é para nos mostrar o caminho. Os pregadores fazem isso, os pastores fazem isso, os que evangelizam fazem isso, né? Mostrando o caminho para que você apare as arestas da sua vida e receba Cristo como Salvador pessoal e Senhor da tua alma, para que possa ter direito ao céu, né? Para que possa morar no céu, para que possa voltar-se a Deus por meio da fé em Jesus. E, em terceiro lugar, meu filho amado. O terceiro ponto é meu filho amado. Deus Pai confirmou que Jesus era seu filho e disse que ele já lhe dava grande alegria. Lembra quando Jesus se batizou? Pelo próprio João Batista: esse é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Certo dia Jesus veio a Nazaré da Galileia e João batizou no Rio Jordão, né? Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá alegria, em quem me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Então João é essa figura, né, grande, o último dos profetas, né, que conheceu os dois lados, né, a velha aliança e o surgimento da nova aliança, que por sinal ele foi protagonista dessa história da nova aliança. Tudo para que eu e você fôssemos abençoados, fôssemos salvos através da fé em Jesus. Concluindo, Jesus se dedicou totalmente à sua missão de anunciar a mensagem do governo de Deus. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Jesus cumpria o ministério da oração. Essa prerrogativa da oração que cada crente, cada servo de Deus tem que manter diariamente. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Que nós, nos dias atuais, nesse 2025, também façamos isso. Que todos tenham a proeminência de procurar Jesus, de saber quem é Jesus, para que é Jesus, para que serve Jesus, né?
que serve tão somente para salvar, para nos perdoar e para nos introduzir de volta ao céu, né? Para que através da fé nele façamos essa viagem celestial, essa viagem interespiritual, né? De transformação, de redenção, de incorruptibilidade. Então Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá anunciar minha mensagem também. Então Jesus era preocupado em anunciar o Evangelho, a sua palavra, a sua mensagem a toda a criatura. E ele reconhecia que foi para isso que ele veio, né? Então ele viajou por toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios, curando as pessoas espiritualmente, trazendo a paz, né? E a tranquilidade ao coração humano. Então, o texto base, testemunha de João e da profecia para dar a Isaías sobre sua pessoa. Digo, a pessoa de João Batista e o trabalho de evangelização primitiva, né, na incumbência de levar Jesus aos corações, como nós fazemos hoje quando pregamos. Eu, nesse momento, estou fazendo isso, né? Dando continuidade ao trabalho de onde João parou e outros pregadores pararam. Então, meus queridos, eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus por você estar participando comigo, sendo telespectador dessa mensagem e da mensagem de salvação, que é o que faz a nova aliança, o Novo Testamento, né? É mostrar o caminho do céu para mim e para você, através do manual da Bíblia, o manual de Deus, né? Essa palavra aí é toda inspirada por Deus. Os homens podem a terem escrito com as suas mãos, com a sua pena, mas quem ditou foi o próprio Deus. Por isso você pode confiar na Bíblia. Um abraço para você, que Deus te abençoe, Pai Santo, em nome de Jesus. Estamos diante da Tua palavra, da Tua presença. Eu quero te louvar, eu quero pedir por este ouvinte, por este telespectador, Pai. Abençoa, penetra o coração, que o Teu Espírito convença do pecado, do juízo e da justiça e possa conectá-lo ao Senhor por meio da fé em Jesus Cristo, Pai. Porque crer no Senhor Jesus e será salvo, como está escrito na Tua palavra em Atos 16:31. E assim eu abençoo este participante comigo desta mensagem no nome de Jesus, Pai amado.